Olá, gente. Hoje eu venho falar sobre um caso triste da brasileira que caiu no vulcão na Indonésia em uma trilha, né? Gente, eu fiquei traumatizada quando eu vi isso. Sabe por quê? Bicho, eu passei por um caso recentemente, só que foi aqui em Sergipe, e que fique de alerta para os que veem esse vídeo e for de Sergipe e caso queiram ir lá nessa serra. Não se compara a essa que essa menina foi, Juliana, né? Mas é muito alta, é difícil o acesso. Assim, é um lugar, por ser alto, você tem que fazer muita força nas pernas, então tem que ter muito preparo físico. E escorregadio, tem pedras também que não estão ali firmes. Então, se você estiver numa beirada de um precipício e for confiar em pedra, pisar ali, você não pise, porque elas podem não estar fixas. E vai ter um momento no percurso da serra que é um lugar muito assim, estreito, que você tem que ter bastante equilíbrio. E você não pode ter fobia à altura, porque se for até o ponto da cruz, que é bem alto, lá sim que você vai ficar zonza, porque é muito alto. E quanto mais sobe, a dificuldade só aumenta. Sabe de onde eu tô falando? Da Serra da Miaba. Vou contar essa história pra vocês que eu nem contei, que eu fui mais meu irmão. Eu tô com 2 casacos porque agora é de noite e eu tô com muito frio. Voltando ao assunto. Eu fui com meu irmão pra essa Serra da Miaba, aqui em São Domingos, em Sergipe. A gente chegou lá umas 3h40 da tarde, que não é horário mais de ir pra serra. Se você quiser ir pra serra, já deixo o alerta aqui do horário. Vá o mais cedo possível. Saia 4 horas, para chegar lá umas 5 horas. Se preparar para subir. E para sair da serra, saia no máximo estourando 3 horas. Mas se puder sair antes, saia antes, umas 2 horas. Porque é um lugar de muito difícil acesso. E você vai caminhando uns 17 km para chegar lá em cima, viu? km ou mais, 17 km. O que deu para mim ver no GPS foi 17 km. Mas já tô com sono. Mas, minha filha, na prática você vê que é mais de 17 km lá. E aí, eu mais meu irmão, nós foi sair da serra umas 4 horas, 4 e pouco, achando que chegaria antes de anoitecer. Apesar que não, já estava anoitecendo, nós não tínhamos nem descido a metade da serra. Não conseguimos chegar no posto 17, que é onde nós ia pegar a estrada para ir embora. Não sei onde saímos, mas saímos em outro lugar. Quando nós foi parar para pensar, analisar tudo direitinho, quando nós saímos, nós percebeu que nós estava já no fim da serra. Detalhe, até o percurso para chegar lá, andamos caindo em um precipício. Muito fundo o buraco. E quase que a gente se ferra lá, sabe? E foi Deus, sabe? Foi Deus, meu irmão, que percebeu, porque, gente, era muito fundo. E quando eu vi esse vídeo dessa menina, passou um filme na minha cabeça que poderia ter sido nós, sabe? Trilha, gente, é um lugar muito desafiador. É muito perigoso trilha em terra, ou em terra, em serra. Então tenha muito cuidado se você for fazer trilha em serra. Vocês que gostam dessas aventuras, da adrenalina, ou quem vai fazer um retiro espiritual, tome cuidado. Vá com guia, não vá sem guia, porque com guia já é perigoso. Imagine sem guia. E não saia de perto do guia de jeito, maneira nenhuma. Porque o guia conhece o caminho, o guia vai dizer onde é perigoso pisar, onde deve pisar. Então tem que ir com guia, certo? E vim muito cedo, não venha tarde, porque à noite
eu olhava pra cima assim e era noite de lua cheia. Eu só via serra. Sabe a sensação de você estar em um lugar que tá assim girando, você zonzo? Eu tava, mas meu irmão. Nós sem saber. E nós ficou é 5 horas, porque já era quase 5 horas. Das 5 horas da tarde até meia-noite, subindo a serra, descendo serra, com altos riscos de cair em um precipício, igual o primeiro que nós dois andou caindo. Por sorte, graças a Deus, não caímos, amém. E nós ficamos subindo, descendo serra, colocava no GPS, o GPS botava nós no meio do mato, porque não tinha uma rota certa ali na serra. Né? Pelo lugar que ele dizia, poderia até ir, mas passaria por buracos, um precipício. Né? O GPS não estava vendo isso e a gente já estava perdidos. Até pelo GPS a gente já estava já assim, de tão nervoso que nós já estava. E aí, por fim, meu irmão inventou novamente de pegar o GPS. E a gente seguiu o GPS e ele botou nós. Nós descemos a serra. Nós foi pelo pasto. É uns capim, tem uns capim que parece uma faca, sabe? Passava nas nossas pernas assim, cortava todinha. Só via o sangue descer. Por conta de que nós não foi de calça. Mas pelo menos nós foi de tênis. Menos risco nós pisar numa pedra e furar o pé. Porque tem pedras afiadas. Que meu tênis chegou todo rasgado, orlado. Porque as pedras pegavam embaixo no solado, né? Eu acho que o nome é isso. E aí, como era de couro, desviava, né? E pegava do lado. E aí, para chegar lá, nós chegou em outro lugar que não era nem o ponto onde nós deixou a moto para ir embora. Eu fui assim, ó. Vou fazer até o jeito para vocês perceberem, para vocês verem. Eu fui assim, me arrastando, olha. Sem aguentar mais a perna. Eu não estava mais com nenhuma disposição física para andar. O celular estava em 20% dele. O meu 25%. Chegando no meio do caminho, o celular dele descarrega. Aí só restou o meu. Mas a gente já estava na estrada de voltar. Que o GPS colocou. Nós foi sair na cidade de São Domingos. Outro lugar lá. Outro nome. É um povoado. Mas era mais de 20 km onde nós deixou a moto. Isso aí já era meia-noite. Chegando 1 hora. É Deus que tinha uma festa lá perto de São Domingos. E alguém ia pra lá. A gente foi parando disse que ia chamar o mototáxi pra nós. Mas mentira, ele que não queria ir ajudar. E por medo, né? Quem vai ajudar uma pessoa meia-noite? Caiu fora. Mas veio uma pessoa pra nos ajudar. Meia-noite. Um rapaz que ia pra festa. E aí a gente contou a situação a ele. Aí ele olhou a gasolina e disse: rapaz, não é todo mundo que faz isso não. Mas eu vou lá. Aí ele foi com meu irmão. Eu falei ele que daria R$ 50 da gasolina. Depois ele disse: não é nem por dinheiro, mas eu vou porque amanhã ou depois pode ser eu. Então a gente tá nessa terra para ajudar uns aos outros. E aí ele foi e levou meu irmão. Mas foi mandado de Deus, esse cara do universo. Aí foi e levou ele. Eu fiquei aí esperando numa estrada, numa encruzilhada ali. Fiquei ali num barzinho que tinha na encruzilhada. Incluído porque eu já tava morrendo de frio. E nada do meu irmão chegar. E eu com medo, E se esse cara não quiser ir até lá, ficar com medo? Será que se ele tiver mais intenções e deixar meu irmão lá, o que eu vou fazer? Gente, isso aí chega me deu dor de cabeça. Porque quando eu penso demais me dá dor de cabeça. Chega, fica assim, sabe o que é uma enxaqueca? Eu digo, meu Deus, eu vou me culpar o resto da minha vida acontecer algo com meu irmão. Mas graças a Deus ele foi até lá com meu irmão. Uma estrada de muito difícil acesso de entrar a moto, nós foi até perto da serra. Perto da serra, entre aspas, do começo, né? Para chegar na serra. Não subi mais porque era muita pedra de bico solta. E ali só podia ir caminhando. Nós ainda foi ousados.
Nós foi de moto. Certa metade. Ainda pegamos mais 20 km para subir a pé. Aí nós subiu a pé. Depois do ponto que nós deixou a moto, nós foi a pé. Após ele foi até lá com meu irmão. Meu irmão pegou a moto e veio com ele. E graças a Deus nós veio para casa. Mas gente, foi ruim. Olha, é uma sensação de que você pode morrer. De que você pode... De que você tá perdido. Sabe? Nós não tava com muita água. Já tava acabando. Estávamos com frio. Estávamos com medo de roubar a moto. Porque nós deixamos num lugar muito distante, assim, que não tinha segurança nenhuma. Alguém poderia pegar a moto e roubar. E a gente lá na serra. E aí passou tanta coisa na cabeça, sabe? Mas mesmo, graças a Deus, conseguimos. E o que eu tirei de lição, gente, eu não vou, assim, botar minha vida mais em risco dessa forma. Adrenalina é bom? É. Conhecer novos lugares é bom? É. Fazer trilha em montanha é bom? Mais ou menos, sabe? Pra subir não, mas quando você chega lá, você sente aquele vento, sabe? Dá uma sensação de liberdade. Aquele vento frio no rosto, sabe? É um lugar que você tem uma vista linda. Mas, gente... Só façam com segurança, com guia. Porque mesmo assim vai ser perigoso, mas você vai estar com alguém que conhece o caminho que está pisando. Não vá sem guia, não vá. Principalmente para a Serra da Miaba. Serra de Itabaiana ainda é mais ou menos, dá para ir. Com alguém que conhece, mesmo não sendo guia. Agora, Serra da Miaba, vá não. Porque lá tem uns lugares altos, até o ponto da cruz. Que se você errar o passo, cair, já era. Eu acho que é muito difícil você sobreviver. E eu caí muita queda, viu? Nesse negócio de descer serra, subir serra. O tênis deslizava para frente, eu caía de costa. É tanto que eu fiquei com a coluna aqui doendo. As pernas, filho, parecia que eu tomei uma surra de cacité. Sabe quando as polícias batem? Eu fiquei assim, perante uma semana. Acabada. Então, hoje, ao ver esse vídeo, e por ser uma brasileira, eu me lembrei do que eu passei lá na serra, sabe? Foi uma prova de sobrevivência, sabe? Que eu vivi na vida real. Foi um filme. Tirei fotos quando eu cheguei lá. Gostei desse passeio, sem ser essa parte, né, de agonia. Mas é um lugar que eu não retorno mais. É um lugar que talvez eu não vá mais fazer trilhas para serras. Que eu tô muito cheio de trauma com isso, do que eu passei. É muito cansativo, exige muito esforço, gente. Sua perna dói muito. Quanto mais você sobe, mais esforço faz. Parece que você tá caindo para trás. E outra, você tem que ter técnica para subir montanha, serra. Porque se você for em pezão assim, corre risco de você cair. Ter um desequilíbrio e cair para trás. Ou cair se bolando. Você tem que ficar assim, ó, para frente e jogar seu peso para frente. Para subir a serra. E também para não ter nenhum problema na coluna. Coisas assim. Eu sei, fia, que depois que eu vi esse vídeo dessa menina, que infelizmente ela não resistiu, faleceu, ele já óbito. E eles não puderam fazer o resgate por conta, segundo, né, a notícia, por conta do... Não puderam mandar um helicóptero por conta da neblina, do tempo que não estava favorável. E também porque se fosse mandar um helicóptero, segundo eles, poderia o vento jogar mais ela lá para o vulcão. Porque ela caiu perto de um vulcão, na Indonésia. E segundo algumas pessoas que têm uma página oficial que criaram no Instagram, que são pessoas que são da família, parente dela, falaram que ela não teve nenhum auxílio,
inicial do país, sabe? Para resgatar ela. Então já sabemos como eles tratam os estrangeiros, né? Então tome cuidado. Se for para fora do país, você que gosta de ir para a serra, né? Eu acredito que no Brasil, se acontecer uma coisa dessa, tenho quase certeza que ia ter gente para ajudar. Porque, olha, de Itabaiana, aconteceu de uma mulher não aguentar e aí conseguiram chamar por socorro para ela. E lá tem uma base aonde tem, acho que o nome é esse, aonde tem seguranças, pessoas que trabalham lá no meio ambiente para ajudar. Então qualquer coisa, pô, aí fulano não passou aqui, provavelmente ela está perdida porque ia voltar. Então, no instante, o helicóptero chega para resgate, sabe? Agora também tem lá seus riscos, né? Se você não tiver como avisar, ou se alguém não perceber, né? Ou você não avisar o pessoal lá na frente, aí é complicado. Mas é melhor a serra de Itabaiana do que a da Miaba. Da Miaba, fia, é muito difícil. Se a serra de Itabaiana, se você já foi e acha difícil, imagine da Miaba. Não vá não, fia, só não vá não que você se perde. É muito longe, é muito alto, é muito perigoso. Perigoso mesmo. E é muito bonito. Mas, é o detalhe que vem agora. Nem tudo é flores, né? O pior é os espinhos. Fia, eu tô muito traumatizada com essa trilha que eu fiz com meu irmão. É Deus que nós foi de moto. Imagina se nós tivéssemos ido de bicicleta, que a gente tava fazendo plano de bicicleta. Nós tínhamos, ó, se lascado. Eu tô um pouco triste, né, pelo que aconteceu com ela, com a menina em Indonésia, mas fazer o que, né? A fatalidade. Não vou dizer, no se o guia foi culpado, se não foi, porque é muitas notícias, sabe? E a gente não sabe qual é a verdadeira. Mas pela conta oficial, né, de pessoas familiares, disseram que ela falou ao guia que estava cansado, ia descansar um pouco. Aí ele foi para um ponto mais alto e ela ficou lá descansando. E aí ela depois foi atrás dele, foi pular, porque para escalar a serra sempre vai ter um lugar que você precisa dar um pulo para avançar. E aí onde ela pulou era um lugar muito escorregadio para baixo, tipo uma areia movediça, sabe? E ela deslizou, quando ela pulou, deslizou o pé e desceu a mais aí se eu não me engano, eram 500 metros de fundura. Imagine. Ai. Então era isso, gente. Era pra ter contado a vocês aqui no canal e eu me esqueci. Mas é porque quando eu cheguei aqui eu fiquei muito aí processando tudo que tinha acontecido, sabe? Porque eu fiquei em pânico. Aí só agora que eu consegui contar pra vocês, porque o acontecido dessa menina, eu digo, eu falar também do que aconteceu comigo, um caso recente. Aí eu já digo, vou dar as duas notícias. Uma triste, infelizmente, da menina, né, que aconteceu isso. Ela foi fazer uma trilha, achando que voltaria viva, infelizmente não, né? Fazer o quê? Meus sentimentos à família. E esse vídeo não é só um alerta, né? É um aviso, é um conselho de uma pessoa que vivenciou na pele o que é estar em uma serra perdida. E também é um conselho amigo, sabe? Por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para avisar vocês sobre os riscos. Gente, é muito... Quem vê assim pensa que não é, mas quando você está na serra, você vê quanto é perigoso. E outra, é traiçoeira. Quem você vê nela de longe, você acha que a serra é plana, é fácil de subir. Fia, mas quando você está na serra, chega no pé para subir, você vê quanto ela é alta. Suas pernas, fia, chega a dar aquela chanchada pinicando.
você precisa fazer muito alongamento, ter muito preparo físico para subir uma serra dessa, filha. Porque eu mesmo, eu cheguei quase botando os bofos para fora. Tanto cansada que já tava. A minha respiração era assim. O caminho todo. Que eu já tava sem aguentar, gente. O único motivo que eu não parei ali e desmaiei de cansada foi porque eu precisava sair dali. Se eu ficasse era pior. Então eu usei minhas últimas forças de sobrevivência para sair. E eu consegui, e a gente ainda conseguiu encontrar essa pessoa. Que Deus abençoe ela cada vez mais, né? E eu enviei o dinheiro também, que eu falei para ela. Mandei o dinheiro da gasolina por gratidão, sabe? E ela, da pessoa disse, não queria aceitar. Eu disse, não, pode aceitar, rapaz, pode aceitar. Porque ninguém faria, não é todo mundo que faria isso que você fez por nós, não. Tantas horas da noite, meia-noite, e ajudar uma pessoa a ir para um lugar muito escuro em uma serra, sem saber a índole da pessoa, né? Então, graças a Deus tivemos essa sorte e conseguimos ajuda. Espero que esse vídeo chegue a muitos que pensam em serra e não sabem do perigo.